Isik chapeou em direção ao local do encontro com os estrangeiros, assoviando baixinho, carregando nos ombros um bastão com baldes em cada ponta. Usava uma bermuda até os joelhos e, nos pés submersos, sandálias lacustres. Estava sem camisa. Por Nurhalik. Um bom lagopurano jamais cobria os ombros quando o sol estava brilhando. Um homem podia adoecer se não apanhasse sol suficiente. Ele assoviava, mas não porque estivesse tendo um dia agradável. Na verdade, o dia que Nurhalik lhe provera estava próximo de horrível. Somente 5 peixes nadavam nos baldes de Isik, e 4 deles eram da variedade mais insípida e comum. As marés estavam instáveis, como se o Lago Puro estivesse mal-humorado. Dias ruins estavam a caminho, isso era tão certo quanto as marés e o sol. Com centenas de quilômetros de largura, o Lago Puro se estendia em todas as direções. De sua superfície vítrea e cintilante até a parte mais funda, não passava de 1,80 m de profundidade. A água morna e preguiçosa, que na maioria dos lugares só chegava à metade da canela de um homem, estava repleta de peixes minúsculos, prenguezos coloridos e esprenos de rios semelhantes a enguias. O Lago Puro era a própria vida. Outrora, aquelas terras haviam sido reivindicadas por um rei. Sela Thales, a nação era chamada, um dos reinos de época. Bem, podiam chamá-la do que quisessem, mas Nurhalik sabia que as fronteiras da natureza eram mais importantes que as das nações. E se que era um Lago Puranum. Antes de tudo, pelas marés e pelo sol, era o que ele era. Ele caminhava confiante pela parte rasa, embora os pontos de apoio fossem às vezes precários. A água, agradavelmente morna, lambe suas pernas pouco abaixo dos joelhos e ele chapeava pouco. Sabia que devia se mover devagar, tomando cuidado para não apoiar os pés antes de verificar se não estava pisando em um farpelo ou em uma pedra afiada. O vilarejo de Fuabra, à frente, quebrava à perfeição ventre com suas casas assentadas em blocos de rocha submersos. Seus tentos abobadados, que lembravam petrobulbos, eram as únicas coisas que quebravam a planeza do Lago Puro em um raio de muitos quilômetros. Outras pessoas caminhavam por ali também, movendo-se no mesmo ritmo lento. Era possível correr pela água, mas raramente havia motivo. O que poderia ser tão importante para que alguém provocasse tumulto e espirrasse água? Isik balançou a cabeça à simples ideia. Apenas estrangeiros eram tão apressados. Com um aceno de cabeça, ele cumprimentou Taspenk, um homem de pele escura que passou puxando uma pequena balsa. Estava carregada com pilhas de roupas, provavelmente para lavar. Olá, Isik, disse o homem magrelo. Como está a pescaria? Péssima, respondeu Isik. Vumakek me amaldiçoou hoje. E você? Perdi uma camisa que estava lavando, informou Taspenk, o tom simpático. Ah, as coisas são assim mesmo. Os meus estrangeiros estão lá. Com certeza. Estão na casa de Mai. Vumakek permita que eles não comam até a casa dela, disse Isik, continuando seu caminho. Ou a infectem com as constantes preocupações deles. Que o sol e as marés permitam. Disse Taspenk, dando uma risadinha e seguindo em frente. A casa de Mae era próxima ao centro do vilarejo. Isik não sabia bem o que a fazia querer morar lá. Na maioria das noites, ele dormia muito bem em sua balsa. Nunca fazia frio no Lago Puro, exceto durante as grantormentas, e mesmo assim era possível suportá-las bem, com a graça de Nurhalik. O Lago Puro drenava suas águas para dentro de poços e buracos quando as tempestades se aproximavam. Assim, era possível posicionar a balsa entre duas rochas e se aninhar sob ela, usando-a para atenuar a fúria da tormenta. As tempestades ali não eram tão ruins quanto no Oriente, onde deslocavam rochedos e derrubavam prédios. Ah, ele já ouvira histórias sobre aquela vida. Graças a Nurhalik, ele nunca precisara ir a um lugar tão horrível. Além do mais, provavelmente fazia frio lá. Porque seus habitantes simplesmente não se mudavam para o Lago Puro. Nurhalik permita que eles não venham, pensou ele, enquanto se dirigia à casa de Mai. Se todos soubessem como o Lago Puro era bom, certamente desejariam morar ali, e não haveria mais lugares onde se pudesse andar sem esbarrar em algum estrangeiro. Ele entrou na casa, expondo ao ar suas panturrilhas. O piso era baixo o suficiente para alguns centímetros de água ainda o recobrirem, os lagopuranos preferiam assim. Era natural, embora a água às vezes fosse drenada quando a maré baixava. Peixinhos nadavam ao redor de seus pés. Do tipo comum, não valiam nada. Noé estava em casa, preparando uma sopa de peixe, e o cumprimentou com um aceno de cabeça. Era uma mulher robusta, que paquerava Isik havia anos, tentando convencê-lo a se casar com ela pelo fato de ser uma boa cozinheira. Talvez ele a deixasse fisgá-lo algum dia. Os estrangeiros estavam em um canto, sentados a uma mesa que somente eles escolheriam, a que era um pouco elevada de modo que não molhassem os pés. Por Nurhalik, que tolos. Pensou Isik, divertido. Longe do sol, usando camisas para se proteger de seus raios e com os pés fora da água. Não é de admirar que seus pensamentos sejam tão estranhos. Ele pousou os baldes e acenou para Maed, que o olhou. Boa pescaria. Péssima. Bem, sua sopa hoje vai ser grátis, Isik.
para compensar a maldição de Von Maquet. Muito obrigado, disse ele, aceitando a tigela fumegante que ela lhe ofereceu. Ela sorriu. Agora ele estava em dívida com ela. Com tigelas suficientes, seria obrigado a desposá-la. Tem um colgril no balde para você, informou ele. Peguei hoje de manhã. Uma expressão de incerteza se estampou no rosto rechonchudo de Mai. O colgril era um peixe de muita sorte. Aliviava dores nas juntas durante um mês e às vezes permitia que a pessoa soubesse interpretando os formatos das nuvens quando ia receber a visita de amigos. Mai gostava bastante daqueles peixes, devido às dores nos dedos que no Halik lhe enviava. Um colgril representava 2 semanas de sopa. Assim, ela é quem ficaria em débito com ele. Von Maquet, olhe por você, resmungou ela, aborrecida, examinando o balde. Esse está bom. Como vou conseguir capturá-lo, homem? Eu sou pescador, Maid, disse ele, tomando um gole de sopa. O formato da tigela permitia que sorvesse diretamente dela. É difícil pegar um pescador. Você sabe disso. Rindo consigo mesmo, ele se aproximou de seus estrangeiros, enquanto ela tirava o colgril do balde. Havia 3 estrangeiros. 2 eram macabaquianos, embora fossem os mais estranhos que ele já vira. Um tinha membros grossos, embora a maioria de seus conterrâneos fosse baixa e de ossos finos, e era completamente calvo. O outro era mais alto, com cabelos curtos, musculatura bem definida e ombros largos. Em sua mente, Sik chamava de rabuza e bruto, em função de suas personalidades. O terceiro homem tinha a pele levemente bronzeada, como um alentano. Mas também não parecia muito normal. Seus olhos tinham um formato diferente e seu sotaque definitivamente não era alentano. Ele falava selaiano pior que os outros 2 e, geralmente, permanecia calado. Como sempre parecia pensativo, e Sik o chamava de pensador. Eu queria saber como ele conseguiu essa cicatriz no couro cabeludo, pensou Sik. A vida fora do Lago Puro era muito perigosa. Um monte de guerras, principalmente a leste. Você está atrasado, viajante, disse o alto e impertigado bruto. Ele tinha a compleição e a postura de um soldado, embora nenhum dos 3 portasse armas. Frangendo a testa, Sik sentou-se, relutantemente, tirou os pés da água. Hoje não é o Arli. O dia está correto, amigo, disse Rabuza. Geralmente, ele era quem falava mais. Mas nós combinamos de nos encontrar ao meio-dia. Entendeu? Estamos perto do meio-dia, replicou Sik. Sinceramente. Quem se importava com a hora? Estrangeiros. Sempre muito ocupados. Rabuza apenas balançou a cabeça quando Maed lhes trouxe sopa. A casa dela era a coisa mais próxima que o vilarejo tinha de uma estalagem. Ela entregou a Sik um guardanapo de tecido macio e um bom copo de vinho doce, tentando contrabalançar o peixe o mais rápido possível. Muito bem, disse Rabuza. Vamos ver seu relatório, amigo. Eu estive em Furrales, Funamir, Fualbast e Fumourin este mês, disse Sik, sorvendo mais um pouco de sopa. Ninguém viu esse homem que vocês estão procurando. Você fez as perguntas certas. Perguntou Bruto. Tem certeza? Claro que tenho certeza, disse Sik. Estou fazendo isso há séculos. 5 meses, corrigiu Bruto. E nenhum resultado. E Sik deu de ombros. Vocês querem que eu invente histórias? Von Maquet bem que gostaria disso. Não, nada de histórias, amigo, disse Rabuza. Só queremos a verdade. Bem, foi o que eu disse. Você juraria por Nuhalik, esse deus de vocês. Shil. Não fale esse nome. Disse Sik. Vocês estão loucos. Rabuza frangiu a testa. Mas ele é o seu deus. Entendeu? O nome dele é sagrado. Não pode ser pronunciado. Os estrangeiros eram tão burros. Claro que Nuhalik era o deus deles, mas todo mundo sempre fingia que não era. Von Maquet, seu rancoroso irmão mais novo, tinha que acreditar que as pessoas o adoravam, senão ficava com ciúmes. Só era seguro falar sobre essas coisas em uma gruta sagrada. Eu juro por Von Maquet, disse Sik enfaticamente. Que ele olhe por mim ou me amaldiçoe segundo sua vontade. Eu procurei com muita dedicação. Mas ninguém viu um estrangeiro como esse que vocês mencionaram, de cabelos brancos, língua afiada e rosto em forma de flecha. Ele às vezes tinge os cabelos, disse Rabuza. E usa disfarces. Eu perguntei usando os nomes que vocês me deram. Ninguém o viu. Mas talvez eu encontre um peixe que possa localizá-lo. E Sik coçou a rala barba do queixo. Aposto que um cortarel poderia fazer isso. Mas posso demorar a encontrar um. Os 3 o encararam. Talvez esses peixes funcionem, viu? Disse Bruto. Superstição, retrocou Rabuza. Você está sempre procurando superstições, Val. Val não era o nome verdadeiro do homem. E Sik tinha certeza de que eles usavam nomes falsos. Por isso usava os apelidos que lhes dera. Se eles lhe forneciam nomes falsos, ele também lhes daria nomes falsos. E você, Temo? Rebateu Bruto. Não podemos impor nosso modo de
Senhores, disse o pensador, acenando com a cabeça para Isik, que ainda sorvia a sopa. Os três homens mudaram então de língua para continuar a discussão. Isik escutava a conversa distraidamente, tentando determinar qual era a língua. Nunca fora bom com idiomas estrangeiros. Para que precisaria deles? Não o ajudariam a pescar nem a vender os peixes. Ele havia mesmo procurado o homem que eles queriam encontrar. Andara muito pela região, visitara muitos lugares em torno do Lago Puro. Aquele era um dos motivos por que não queria ficar preso a Mai. Pois então teria que se fixar em um lugar, o que não era bom para pegar peixes. Não os peixes raros, pelo menos. Não se preocupava em saber por que eles estavam procurando por esse tal de Oit, quem quer que ele fosse. Os estrangeiros estavam sempre procurando coisas que não tinham. Isik se recostou na cadeira e mergulhou os pés na água. A sensação era boa. Por fim, eles terminaram a discussão. Deram-lhe então novas instruções, entregaram-lhe uma bolsa com esferas e desceram para a água. Como muitos estrangeiros, usavam grossas botas que lhes subiam até os joelhos. Chapeando, caminharam até a porta. Isik o seguiu, acenando para Mae e pegando seus baldes. Retornaria no final do dia para a refeição da noite. Talvez eu deva deixar ela me pegar, pensou ele, saindo para a luz do sol e suspirando de alívio. No Halik sabe que estou ficando velho. Talvez seja bom relaxar. Seus estrangeiros já estavam patinhando no Lago Puro. Rabuza era o último da fila. Parecia bastante contrariado. Onde está você, peregrino? Que busca idiota, essa? Depois acrescentou na própria língua, a lavanta camalo caiana. E patinhou atrás dos companheiros. Bem, que é idiota, disse Sik, dando uma risadinha e tomando outro rumo para verificar suas armadilhas. Nambalat gostava de matar coisas. Não pessoas. Nunca pessoas. Mas animais, aqueles que conseguia matar. Sobretudo os pequenos. Ele não sabia ao certo por que isso fazia se sentir melhor, simplesmente fazia. Estava sentado no alpendre de sua mansão, arrancando as pernas de um pequeno caranguejo, uma a uma. Ouvia um som agradável a cada vez. Ele primeiro puxava devagar, o animal ficava rígido. Depois puxava com mais força, e o bicho começava a se contorcer. Os ligamentos resistiam e então começavam a se romper até que sobrevinha um estalido seco. O caranguejo se retorcia e Nambalat erguia a pata, enquanto segurava o animal com 2 dedos da outra mão. E suspirava de satisfação. Arrancar as patas o aliviava, eliminava as dores em seu corpo. Ele arremessou mais uma por cima do ombro e passou para a seguinte. Não gostava de falar a respeito de seu hábito. Nem mesmo a Ilita. Era só uma coisa que fazia. Precisava manter a sanidade de alguma forma. Ao terminar de arrancar as patas, ele se apoiou em sua bengala e se pôs de pé. Contemplou então os jardins de Davar, cercados por muros de pedra recobertos por vários tipos de trepadeiras. Eram lindos, embora Shallan fosse a única pessoa que de fato os apreciava. Aquela área de Jaquevida sudoeste de Alectari mais elevada, quebrada por montanhas como os picos do Papaguampas, era abundante em vinhas. Elas cresciam em tudo, cobriam a mansão, subiam nos degraus. Na natureza, penduravam-se em árvores e atapetavam rochedos, eram tão onipresentes quanto a grama em outras áreas de roçar. Balak se aproximou da beira do alpendre. Alguns cantarinhos selvagens começaram a cantar ao longe, friccionando as carapaças enrugadas. Cada qual emitia ritmos e notas diferentes, que não eram propriamente melodias. Melodias eram coisas de humanos, não de animais. Mas cada um deles era uma canção, e às vezes parecia que cantavam uns para os outros. Balak começou a descer os degraus, um de cada vez, fazendo as vinhas estremecerem e recuarem antes de serem pisadas. Já fazia quase 6 meses que Shallan partira. Naquela manhã, ela lhes comunicara, via Telipena, que fora bem-sucedida na primeira parte do plano, tornando-se pupila de Jaina Colém. Ou seja, sua irmãinha caçula que antes jamais deixara as propriedades da família estava se preparando para roubar a mulher mais importante do mundo. Descer a escada era um trabalho deprimentemente difícil para ele. Tenho 23 anos e já sou um aleijado, pensou. Ele ainda sentia uma dor constante. A fratura fora séria, e o cirurgião quase decidira amputar toda a perna. Talvez devesse ser grato por não ter sido necessário, embora estivesse condenado a andar para sempre com uma bengala. Skrak estava brincando com alguma coisa no gramado interno, um lugar de grama cultivada que era mantido livre de trepadeiras. A grande fêmea de cão machado rolava por ali, roendo algum objeto, as antenas deitadas para trás. Skrak chamou Balat, cocheando na direção do animal. O que você tem aí, menina? A fêmea de cão machado olhou para seu dono, ergueu as antenas e trombeteou com 2 vozes, uma se sobrepondo à outra. Depois voltou a brincar. Criatura danada, pensou Balak, com ternura, nunca obedece direito. Ele criava cães machados desde jovem e descobrira como muitos antes dele que quanto mais esperto era o animal, mais tendência tinha a desobedecer. Skrak era leal, mas ignorava o dono nas pequenas coisas.
como uma criança tentando provar sua independência. Quando se aproximou mais, viu que Scrack conseguira capturar um cantarinho. O bicho, do tamanho de um ponho, tinha o formato de um disco convexo e 4 braços maleáveis, com os quais esfregava o topo de sua carapaça e produzia ritmos. As 4 pernas curtas normalmente serviam para que o animal se agarrasse a uma parede rochosa, mas Scrack as tinha arrancado juntamente com 2 dos braços, e ainda quebrara a carapaça. Balak quase pegou a criatura para arrancar os braços restantes, mas decidiu que era melhor deixar Scrack se divertir. Scrack pousou a criatura no chão e olhou para Balak, levantando as antenas com ar inquisidor. Ela era lustrosa e erguia suas 6 patas se estendendo adiante quando ela se sentava sobre os flancos. Dois machados não tinham carapaças nem pele, seus corpos eram cobertos com uma mescla de ambos, um material suave ao tato e mais flexível que uma carapaça, porém mais duro que uma pele e dividido em seções interligadas. Com seus profundos olhos negros, emoldurados pelo rosto anguloso, Scrack fitava Balak e trombeteava baixinho. Balak sorriu, estendeu a mão e coçou a fêmea de com machado por trás dos orifícios auditivos. O animal se apoiou nele e provavelmente pesava tanto quanto Balak. Os maiores cães machados chegavam à altura do peito de um homem, mas Scrack era de uma raça menor, mais ágil. Ao ver o cantarinho estremecer, Scrack pulou avidamente sobre ele, esmagando sua concha com as mandíbulas externas. Eu sou um covarde, Scrack? Perguntou Balak, sentando-se em um banco e pousando a bengala a seu lado. Depois, pegou um pequeno caranguejo que estava escondido ao lado do banco, cuja casca se tornara branca para camuflá-lo na pedra. Ele ergueu o animal, que se debatia. A grama, cultivada para ser menos tímida, havia saído de seus buracos logo depois que ele passara. Algumas plantas exóticas, em flor, despontaram de suas conchas ou cavidades, e logo faixas vermelhas, laranja e azuis drapejavam ao vento em torno dele. A área próxima ao cão machado permaneceu descoberta, evidentemente. Scrack estava se divertindo demais com sua presa e mantinha até as plantas cultivadas escondidas nas tocas. Eu não poderia acompanhar Jaina, disse Balak, começando a arrancar as patas do caranguejo. Só uma mulher poderia se aproximar o bastante dela para roubar o transmutador. Foi o que nós decidimos. Além do mais, alguém tinha que ficar para cuidar da casa. Eram desculpas vazias. Ele sentia-se um covarde. Arrancou então mais algumas patas, mas não encontrou satisfação. O caranguejo era pequeno demais e suas pernas se desprendiam com muita facilidade. Provavelmente esse plano nem vai funcionar, prosseguiu ele, arrancando a última pata. Era estranho olhar para aquela criatura sem pernas. O caranguejo ainda estava vivo. Mas como ele sabia disso? Sem as patas, o bicho parecia tão morto quanto uma pedra. Os braços, pensou ele. Nós agitamos os braços para parecermos vivos. É para isso que eles servem. Ele pôs os dedos na divisão da casca do caranguejo e começou a separá-las, o que, pelo menos, proporcionava uma agradável sensação de resistência. Sua família era disfuncional. Anos sendo vítimas do temperamento brutal do pai haviam levado a Sajusso ao vício e Wikin ao desespero. Somente Balak havia escapado incólume. Ele e Shallan. Ela fora deixada em paz, nunca fora atingida. Às vezes Balak a odiava por isso, mas como alguém conseguiria, de fato, odiar uma pessoa como Shallan? Tímida, tranquila, delicada. Eu jamais deveria ter deixado Shallan partir, pensou ele. Devia haver outra solução. Ela não conseguiria se sair bem sozinha, provavelmente estava aterrorizada. Era incrível que já tivesse chegado tão longe. Ele atirou os pedaços do caranguejo por cima do ombro. Se pelo menos Elaran tivesse sobrevivido. O irmão mais velho, então conhecido como Neilaran, por ser o primogênito, enfrentara o pai muitas vezes. Bem, ele estava morto agora, assim como o pai deles. Haviam deixado para trás uma família de inválidos. Balak! Gritou uma voz. Wikin surgiu no alpendre. O irmão mais jovem, aparentemente, havia superado seu último acesso de melancolia. Que foi? Disse Balak, levantando-se. Temos um problema. Grande. Muito grande, eu diria. Venha. Seit Filhos Filho Valano, incenseiro de Shinovar, estava sentado no piso da taverna, com cerveja de Laves encharcando lentamente sua calça marrom. Susas, gastas e puídas, suas roupas eram muito diferentes daquele simples mas elegante conjunto branco que usara 5 anos antes, quando assassinara o rei de Alektar. Cabeça baixa, mãos no colo, ele não portava armas. Não convocava sua espada fractal havia anos e parecia que também não tomara nenhum banho desde então. Mas não reclamava. Como ele parecia um lixo, as pessoas o tratavam como lixo. Ninguém mandava um lixo assassinar alguém. Então ele faz tudo o que você manda? Perguntou um dos mineiros sentados à mesa. As roupas do homem eram pouco melhores que as de Cient, tão cobertas de terra e poeira que era difícil distinguir a pele encardida da roupa encardida. Eram 4 mineiros, todos segurando canecas de cerâmica. O recinto cheirava a lama e suor. O teto era baixo e as janelas na parede e a sotavento não passavam de frestas.
A mesa, quebrada ao meio, estava precariamente amarrada com tiras de couro para ficar de pé. Toco, o atual patrão de Sint, pousou a caneca no lado inclinado da mesa, e adernou sob o peso de seu braço. Sim, claro que faz. Ei, Kurp, olhe para mim. Sint levantou os olhos. Kurp significava criança em Bavô, o dialeto local. Sint estava acostumado com aqueles rótulos pejorativos. Embora já estivesse com 35 anos, sete como incenseiro, tinha todas as características de seus compatriotas: olhos grandes e redondos, estatura baixa e tendência à calvície que levavam os orientais a afirmar que eles pareciam crianças. Levante-se, disse Tope. Sint se levantou. Pule. Sint obedeceu. Derrame a cerveja de tonelada na sua cabeça. Sint estendeu a mão para a caneca. Ei! Protestou Tonelada, puxando a caneca para si. Nada disso. Ainda não terminei. Se tivesse terminado, ele não poderia despejar a cerveja na cabeça, certo? Disse Tope. Mande ele fazer outra coisa, Tope resmungou Tonelada. Tudo bem. Tope sacou uma faca de sua bota e a arremessou para Sint. Kurp, corte seu braço. Tope. Disse um dos outros homens, de nome Amark, que não parava de fungar. Você sabe que isso não está certo. Como Tope não revogou a ordem, Sint obedeceu. Pegando a faca, fez um corte no braço. Sangue escorreu ao redor da lâmina suja. Corte sua garganta, disse Tope. Pare, Tope. Disse Amark, levantando-se. Eu não vou. Ah, cale a boca, replicou Tope. Diversos homens, em outras mesas, observavam a cena agora. Você vai ver. Kurp, corte sua garganta. Eu estou proibido de tirar minha própria vida, disse Sint baixinho, na língua bava. Como incenseiro, estou proibido de desfrutar a morte por minhas próprias mãos. Faz parte do meu sofrimento. Amark sentou-se de novo, com ar de constrangimento. Mãe da poeira, disse Tonelada. Ele sempre fala assim. Assim como? Perguntou Tope, tomando um gole de sua caneca. Com essas palavras suaves e corretas. Como um olho claros. Fala, disse Tope. É como um escravo, mas melhor, porque é um chino. Ele não foge, nem é malcriado, nem nada. Eu também não preciso pagar ele. É como um parchmano, só que mais esperto. Vale um bocado de esferas, eu diria. Ele observou atentamente os outros homens. Vocês poderiam levar ele para as minas com vocês. E ficar com o pagamento dele. Ele pode fazer as coisas que vocês não quiserem fazer. Limpar as latrinas, caiar a casa. Todo tipo de coisa útil. Bem, como você encontrou ele? Perguntou um dos outros homens, coçando o queixo. Toque era um biscateiro itinerante, que se deslocava de uma cidade a outra. Exibir-se era um de seus modos de fazer amigos rapidamente. Ah, é uma história interessante, disse Tope. Eu estava viajando pelas montanhas lá do sul quando ouvi um uivo. Não era o vento, então. A história era uma completa invenção. O dono anterior de Sint, um agricultor de um vilarejo próximo, trocara com Tope por um saco de sementes. O agricultor o havia adquirido de um mercador itinerante, que o havia adquirido de um sapateiro, que o ganhará em um jogo ilegal. E houvera dúzias de proprietários antes desse. No início, os plebeus olho-escuros gostavam da novidade de serem donos de Sint. Escravos eram caros demais para a maioria, e os parchmanos eram ainda mais valiosos. Assim, dar ordens a alguém como Sint era uma grande novidade. Ele limpava o chão, serrava madeira, ajudava nas plantações e carregava coisas pesadas. Alguns o tratavam bem, outros não. Mas todos sempre se livravam dele. Talvez sentissem a verdade, que ele era capaz de fazer muito mais do que ousavam lhe pedir. Uma coisa era ter um escravo. Mas e quando esse escravo falava como um olho claros e sabia mais do que você? Isso deixava as pessoas pouco à vontade. Se tentava fazer sua parte, tentava agir com menos refinamento. O que era difícil? Talvez impossível. O que aqueles homens diriam se soubessem que aquele sujeito que limpava seus penicos era um fractário e um manipulador de fluxos? Um corredor dos ventos, como os radiantes de antigamente. No momento em que ele convocava sua espada fractal, a cor de seus olhos mudava de verde escuro para safira claro, quase brilhante, um efeito exclusivo da arma dele. Era melhor que nunca descobrissem. Sint se regozijava em ser desperdiçado. Cada dia em que o mandavam fazer uma faxina ou cavar um buraco, em vez de matar, era uma vitória. Aquela noite, 5 anos atrás, ainda o assombrava. Antes daquele momento, ele já havia recebido ordens para matar, mas sempre em segredo, em silêncio. Nunca havia recebido instruções tão deliberadamente terríveis. Mate, destrua, abra caminho até o rei. Seja visto fazendo isso. Deixe testemunhas. Feridas, mas vivas. E foi aí que ele jurou me servir pelo resto da minha vida, finalizou Tope. Desde então está comigo. Os homens se viraram para si. É verdade, disse ele, como fora lhe fora ordenado antes. Até a última palavra. Tope sorriu.
Cient não o deixava constrangido. Aparentemente, Toque achava natural que Cient lhe obedecesse. Talvez assim ele conservasse Cient por mais tempo que os outros donos. Bem, tenho que ir. Preciso acordar cedo amanhã. Mais lugares para visitar, mais estradas desconhecidas para enfrentar, disse Toque. Ele gostava de se considerar um viajante calejado, embora, pelo que Cient sabia, só se deslocasse em um mesmo círculo amplo. Havia muitas minas pequenas e, portanto, vilarejos naquela parte da Bavlândia. Tokt já devia ter visitado o vilarejo anos antes, mas as minas acolhiam muitos trabalhadores itinerantes. Era pouco provável que se lembrassem dele ali, a menos que alguém tivesse prestado atenção em suas histórias exageradas. Exageradas ou não, os mineiros pareciam sedentos por mais. E o instaram a continuar, oferecendo-lhe mais uma bebida, que ele modestamente aceitou. Cient continuou sentado em silêncio, de pernas cruzadas e mãos no colo, enquanto o sangue lhe escorria pelo braço. Saberiam os parchedianos a que o tinham condenado quando jogaram fora sua sacra-pedra ao fugirem de Colinar naquela noite. Eles haviam ordenado a Cient a recuperasse e depois se postasse à beira da estrada. Foi o que ele fez, especulando se seria descoberto e executado, torcendo para ser descoberto e executado, até que um mercador de passagem se interessou por ele e perguntou o que ele fazia ali. Naquele momento, Ceit usava apenas uma tanga. Sua honra o obrigara a se desfazer das vestes brancas, que tornariam mais fácil reconhecê-lo. Ele tinha que se preservar para poder sofrer. Após uma curta explicação, que deixou de fora detalhes incriminadores, Ceit se viu viajando no bagageiro da carroça do mercador de nome Avado, que fora perspicaz o bastante para perceber que, após a morte do rei, os estrangeiros poderiam ser maltratados. Ele seguiu caminho para Jaquevet, sem jamais saber que acolhera como servidor o assassino de Gavilar. Os alentanos não procuraram Ceit. Presumiram que o infame assassino de branco se retirara juntamente com os parchedianos. Provavelmente esperavam descobri-lo em meio às planícies quebradas. Os mineiros acabaram por se cansar das histórias cada vez mais enroladas de Toque e se despediram dele. Ignoraram suas claras insinuações de que mais uma caneca de cerveja o convenceria a contar sua melhor história, a vez em que vira a guardiã da noite em pessoa e roubara uma esfera que emitia luz negra na escuridão. Essa história deixava Cient pouco à vontade, pois o lembrava da estranha esfera preta que Gavilar lhe dera. Ele a escondera cuidadosamente em Jaquevet. Não sabia o que era, mas não queria arriscar que um de seus amos a tomasse dele. Como ninguém ofereceu outra cerveja a Toque, ele se levantou a contragosto e acenou para que Ceit o seguisse. A rua estava escura. Aquela cidade, via férrea, tinha uma praça de verdade, algumas centenas de casas e 3 tavernas. Isso fazia dela praticamente uma metrópole, em termos de Bavlândia uma pequena e ignorada faixa de terra ao norte das montanhas próximas à Silnagem. Tecnicamente, a área fazia parte de Jaquevet, mas até mesmo seu grão-príncipe costumava se manter afastado dela. Ceit acompanhou seu amo pelas ruas que levavam ao bairro mais pobre. Toque era sovina demais para pagar um quarto nas melhores, ou mesmo nas modestas partes de uma cidade. Ceit olhou por cima do ombro, desejando que a segunda irmã chamada de Nomun por aqueles orientais já tivesse nascido, de modo a oferecer um pouco mais de luz. Bêbado, Toque cambaleou e caiu no meio da rua. Ceit suspirou. Não seria a primeira vez que carregava seu amo até o leito. Ele se ajoelhou para levantá-lo. E parou. Um líquido morno estava se empoçando sob o corpo de seu amo. Somente então ele notou a faca cravada no pescoço de Toque. Um grupo de salteadores saiu de uma ruela e, instantaneamente, Ceit entrou em estado de alerta. Um deles ergueu uma faca e se preparou para arremessá-la em sua direção. Ceit ficou tenso. Na bolsa de Toque havia esferas infundidas que ele poderia sugar. Espere, sibilou um dos salteadores. O homem com a faca se deteve. Outro se aproximou e observou Ceit. Ele é um chino. Não mataria nenhum prengueso. Seus companheiros puxaram o cadáver para a ruela. O que empunhava a faca ergueu-a novamente. Ele ainda pode gritar. Então por que não gritou ainda? Estou dizendo, eles são inofensivos. Quase como os parmanos. Ele pode ser vendido. Talvez, disse o outro. Ele está morrendo de medo. Olhe para ele. Venha cá, disse o comparsa, acenando para Ceit. Ceit obedeceu e entrou na ruela, que se iluminou de repente quando os outros salteadores abriram a bolsa de Toque. Kelek praguejou um deles. Não valeu nem o esforço. Um punhado de clarentas e 2 marcos. Nem um brunulote. Eu estou dizendo, ele pode ser vendido como escravo. As pessoas gostam de criados chinos. Ele é só um garoto. Que nada. Todos eles são assim. Ei, o que é isso aqui? O homem pegou uma pedra luzidia, do tamanho de uma esfera, da mão do homem que avaliava os ganhos. Era uma peça bem comum, um simples fragmento de rocha com alguns cristais de quartzo e um veio ferruginoso em um dos lados. O que é isso? Não vale nada, disse um dos homens. Sou obrigado a dizer ao senhor, disse Ceit mansamente, que o senhor está segurando minha sacra pedra.
Enquanto a possuir, o senhor é meu amo. O que está havendo? Perguntou outro dos salteadores, pondo-se de pé. O que segurava a pedra fechou a mão sobre ela e lançou aos companheiros um olhar cauteloso. Depois virou-se novamente para si. Seu amo. O que isso significa exatamente, em palavras claras? Eu tenho que obedecer ao senhor, explicou sim. Em todas as coisas. Mas não posso obedecer a uma ordem de me matar. Ele também não poderia obedecer a uma ordem de entregar sua espada fractal, mas não havia necessidade de mencionar isso naquele momento. Você vai me obedecer, disse o salteador. Quer dizer, você vai fazer o que eu mandar? Sim. Tudo o que eu disser. Sim, fechou os olhos. Sim. Olha, que interessante, exclamou o homem, pensativo. Muito interessante mesmo.